Isto é um disco rígido, talvez aí com uns 25 anos, e dele vamos falar mais propriamente da tecnologia de movimentação das cabeças. Isto é a cabeça do disco, a cabeça que faz a leitura, são umas pecinhas muito pequeninas que estão aqui. Isto é o braço que segura as cabeças, isto é o mecanismo, enfim, que controla o braço, e aqui nesta zona temos o veio do motor que faz movimentar toda esta peça. Portanto, isto movimenta-se assim, digamos assim. Portanto, o veio roda, o veio deste motor aqui roda, e ao rodar faz movimentar o conjunto onde estão fixadas as cabeças. É um bocadinho difícil visualizar este processo, no entanto, no veio do motor está instalado este pequeno cilindro, e montado nesse pequeno cilindro estão 3 tiras de aço muito flexível. Uma das tiras é esta aqui, esta tira do centro, que está enrolada aqui à volta do veio e depois se estende por aqui fora e está ancorada aqui neste ponto. Entretanto, 2 outras tiras de aço, esta, aço muito flexível, esta e esta tira, estão enroladas à volta do mesmo veio, mas no outro sentido, e vêm por este caminho e estão ancoradas aqui deste lado. Portanto, a movimentação do veio faz-se assim, e se por um lado enrola uma das tiras, por outro lado desenrola as outras 2 tiras. Este motor é um motor passo a passo e, portanto, o controle do movimento do motor faz com que todo este conjunto aqui se desloque de acordo com o pretendido. Se desloque assim. Portanto, ele enrola por um lado, desenrola pelo outro. Este outro disco rígido, que terá talvez uns 10, 15 anos, não é muito diferente do disco anterior. Continua a ter o motor localizado aqui nesta zona e aqui tem a zona que controla, neste veio, no veio do motor, tem a zona que controla o movimento das cabeças. As cabeças, neste caso, são movimentadas, como disse, por um dispositivo parecido com o anterior. As cabeças estão aqui, nesta zona. O braço está aqui. Este é o ponto de apoio de todo este sistema, sobre o qual todo o sistema roda. Mas desta vez temos uma roda dentada e que trabalha sobre uma secção de roda dentada. É um sistema, enfim, mais fácil de perceber. Como o outro sistema, este tem, neste caso, um disco. E nesse disco tem uma cabeça do lado de cima, mas tem outra cabeça aqui escondida, que talvez se consiga ver melhor assim. Tem outra cabeça aqui do lado de baixo. Portanto, há dados gravados nas 2 superfícies do disco, na superfície superior e na inferior, aqui em baixo. Este disco, que tem meia dúzia de anos, é um bocado mais difícil de explicar como funciona. Tem o sistema de cabeças aqui montado numa haste idêntica ao anterior. O ponto sobre o qual o sistema roda é este aqui, enquanto nos outros 2 discos eles rodavam sobre um ponto de fixação que estava nesta zona. Este roda sobre um ponto de fixação que está mais próximo do disco. De um lado tem o sistema de cabeças, que é este sistema aqui. O disco está aqui e as cabeças deslocam-se sobre ele. E aqui deste lado, com licença, aqui deste lado tem um sistema composto por um forte campo magnético, portanto tem um ímã aqui do lado de baixo, e isto já está previamente desmanchado, mas tem um segundo ímã que é colocado aqui, que é colocado do lado de cima e que acabou de
acabou de fazer jus ao seu nome, agarrando-se fortemente ao disco de baixo, ao ímã de baixo. Ok, já o consegui tirar. Ora, portanto, este ímã de cima, juntamente com o ímã de baixo, formam um campo magnético que atravessa esta bobina. Esta bobina aqui, isto é uma bobina, e esta bobina é a corrente que atravessa esta bobina é controlada pelo circuito que está por baixo do disco, do outro lado. Portanto, este sistema não tem propriamente um motor como tinha os outros dois sistemas. Essa bobina, atravessada por uma corrente elétrica, de acordo com a intensidade e polaridade da corrente elétrica, esta bobina vai deslocar-se para um lado ou para o outro. Vai fazer isto ou vai fazer isto. Vai fazer isto. Eu nem quero pensar muito no sistema de controle deste sistema, porque não deve ser pera doce conseguir controlar com uma precisão provavelmente de alguns milésimos de milímetro a posição desta bobina dentro deste sistema magnético que é composto pelos tais ímã inferior, que é este aqui, e o ímã superior que está aqui. Ups, e voltou a pagar uma partida. Ok. Portanto, o sistema é só assim, trabalha só assim. Tem por vantagem ter uma rapidez muito, muito grande, portanto ele movimenta-se muito rapidamente de um ponto para o outro, uma vez que a inércia é muito baixa, ele consegue grandes velocidades de aceleração e de travagem. Há quem diga que estes dois ímãs são neodímio e, portanto, são neodímio numa variante cerâmica. Eu não sei bem o que isso quer dizer. No entanto, uma busca na internet é capaz de ajudar a explicar. O ímã propriamente dito é só esta zona, é só esta ferradura, digamos assim. Eu vou tentar descolá-lo porque ele está colado e não deve estar colado com muita força, pelo menos já tenho tirado alguns e não tem sido muito difícil. Aqui temos os dois ímãs, portanto eles têm marcas de cola, isto era a cola que os mantinha fixos no suporte, aqui também marcas da cola, e são bastante potentes e têm de facto a tendência para nos entalar os dedos. A mais pequeno descuido, eles tentam entalar-nos os dedos. São difíceis de descolar, preciso fazer bastante força para os conseguir descolar. E enfim, duas pequenas pastilhas que suponho serem de neodímio. Talvez neodímio cerâmico, seja lá o que isso for. Este outro disco, que não foi exibido antes, eu quis aproveitar também a parte magnética, mas ele está um bocado teimoso. Não quer deixar desapertar aqui dois parafusos e, portanto, há que recorrer a medidas um bocado mais drásticas. Do que se aproveita de um disco desmanchado, alguma coisa será, mas eu não conheço nenhuma utilidade para os discos propriamente ditos. São muito bem espelhados, são muito interessantes, mas têm um buraco ao meio e, em último caso, não terão grande utilidade prática. Estes são mais antigos, devem ser feitos em elementos relacionados com o ferro, suponho eu, pelo menos mais diretamente relacionados com o ferro. São um bocado castanhos. Estes não sei de que são feitos. Temos ainda, aproveitam-se ainda umas quantas peças que podem mais tarde ou mais cedo ter alguma utilidade. Nos veios à volta dos quais roda o sistema de leitura, há algumas peças interessantes que hipoteticamente poderão ter algum interesse.
como não ocupam muito espaço, guardam-se. As chapas, os pedaços de chapa que seguram os magnetos são relativamente... têm bom aspecto, pelo menos. Sabe-se lá se terão alguma utilidade. Mais uns quantos discos com bom aspecto também. Aproveitam-se, quando se conseguem retirar, aproveitam-se os motores. Este de um disco mais antigo. É um motor passo a passo, que pode ser aproveitado, sabe-se lá, para um projeto qualquer de robótica, com um bocado de paciência. Mais uma cabeça. Mais um disco. Mais uma peça. Enfim, finalmente, aquilo que eu suponho ser um detector magnético de posição. E, finalmente, uma boa coleção de parafusos de rosca imperial, que às vezes fazem uma falta tremenda quando nós não os temos.